Olá, pessoal. Hoje é quarta-feira, 15 de outubro de 2025, e nosso querido amigo Patrick Henningsen está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Patrick. É hora de inimita. Por favor, inscreva-se e clique no botão de curtir para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Você pode seguir o Patrick no 21st Century Wire ou no Substack dele, logo abaixo do nome dele. Você pode ver em patrickhenningsen.substack.com. Patrick, vamos começar com o chamado Plano de Paz de Trump. Foi realmente algo ver o que aconteceu em Israel, o que aconteceu no Egito, em Sharm el-Sheikh. E aqui está a compreensão de Netanyahu sobre toda a situação, especialmente as Gaza. Eles dizem que a guerra acabou, mas claramente não acabou. As forças de defesa de Israel ainda estão posicionadas em partes de Gaza e o Hamas ainda está nas ruas por lá. Como é possível dizer que a guerra acabou? Bem, nós concordamos em dar uma chance à paz. Concordamos que as condições do plano de 20 pontos deles são muito claras. Não se trata apenas de libertar os reféns sem retirar nossas forças militares, mas também de garantir tanto a desmilitarização quanto o desarmamento. Essas duas coisas não são a mesma coisa. Primeiro, o Hamas precisa entregar suas armas. Segundo, é preciso garantir que não haja fábricas de armas dentro de Gaza, nem contrabando de armas para Gaza. Isso é desmilitarização. Concordamos que isso faz parte do plano. Também concordamos que, tudo bem, vamos concluir a primeira parte e agora dar uma chance de realizar a segunda parte de forma pacífica, o que é a minha esperança. Mas, se não for possível, acho que ouvi o presidente falar esta noite. Ele disse, olha, é melhor que façam isso, ou bem, não posso falar por ele, mas ele disse que o inferno vai se soltar. Espero que não aconteça. Espero que possamos não fazer isso pacificamente, e certamente vamos para isso. Na verdade, Trump disse, se eles não se desarmarem, nós vamos fazer isso. E sabe o que me impressiona? O ponto principal, na minha opinião, é o que Tom Brock disse recentemente, que eles nem sequer têm essa palavra em seu idioma, submeter-se, como se submeter. Então, o que pode ser feito para forçá-los nessa direção? É preciso desarmá-los. É preciso tornar tudo mais direcionado a esse objetivo, a essa meta que se busca, que é o desarmamento do Hamas. Se está interessado na paz em Gaza, é preciso oferecer algo. Você dá algo, recebe algo. Mas não é o caso aqui. Você está apenas tomando. Não é isso. Isso não são negociações. Você está absolutamente certo. Trata-se de submissão. A política israelense é de submissão total ou morte. A política dos Estados Unidos é agora de fato a mesma que a política israelense. Os Estados basicamente estão agindo como uma espécie de conselheiro, como se diz na máfia, para Israel, enviando mensagens aos libaneses, atuando como interlocutor, basicamente ameaçando com ação militar, sanções, todo tipo de coisa. No caso de Tom Brock, ele chegou a ameaçar diretamente uma guerra civil no Líbano. Ele disse, sabe, vocês têm que desarmar o Hezbollah e nós vamos fornecer armas ao exército libanês para desarmar o Hezbollah. Ele está basicamente pedindo abertamente por uma guerra civil agora. E de certa forma é bom que as pessoas ouçam isso. É bom que o mundo veja isso. É bom para as pessoas no Oriente Médio que têm tentado, não sei, elas deram aos Estados Unidos tanta liberdade, apesar de todo o dano que causou à região, ainda achando que esta administração ou a próxima seriam diferentes da anterior. E claro, agora podemos ver que todo o propósito de tudo que os Estados Unidos fazem no Oriente Médio é em favor de Israel. É para proteger Israel,
mas também para blindar Israel de quaisquer ataques, responsabilidades ou prestações de contas internacionais que possa enfrentar, como resultado do que está fazendo. Em primeiro lugar, a população palestina nativa sob um sistema de apartheid, e em segundo lugar, ao massacrar libaneses extrajudicialmente, apenas por alegar haver uma ameaça terrorista, destruindo vilarejos inteiros no sul do Líbano. Eles também saíram impunes disso. Os Estados Unidos estão atacando instituições internacionais que tentam responsabilizar Israel, como o TPI, aplicando sanções, a CIJ, cujo desfecho ninguém sabe como será, e qualquer outro país que não apoie ou que se oponha a Israel pode esperar retaliação por parte dos Estados Unidos. Então isso é extorsão internacional por parte do governo Trump. Mas voltando a Israel, o que Israel está fazendo é apenas preparar o fracasso desse cessar-fogo. Isso não é um acordo de paz. Nem de longe é um acordo de paz. Na melhor das hipóteses, é um cessar-fogo. Na melhor das hipóteses. E pessoalmente, sabe, apenas de uma perspectiva humana, eu espero que dure o máximo possível pelos palestinos. Eles merecem dormir à noite. Eles merecem não ser bombardeados em suas tendas. Eles merecem comer. Eles merecem ter água, comida, atendimento médico. Eles merecem ter hospitais que não estejam sendo bombardeados, certo? E só o fato de que Israel está permitindo, sabe, entre 500 e 600 caminhões, lorries, como dizem na Grã-Bretanha, ou caminhões semi-reboque entrarem na faixa de Gaza com ajuda, é uma admissão tácita de que eles vêm mantendo um cerco e um bloqueio há 2 anos. Quero dizer, no total, já faz uns 17 ou 18 anos. Mas nos últimos 2 anos, eles têm deixado os palestinos passar fome, retendo coisas essenciais para a sobrevivência, como comida, água e suprimentos médicos, cortando a eletricidade e assim por diante, além de bombardeá-los, arrasando Gaza. Então fico feliz pelos palestinos. Eles merecem todo o alívio que puderem ter. E espero sinceramente que isso dure para sempre. No entanto, não vou comemorar porque estou cético. Porque Israel e Trump adotaram a mesma tática israelense, que é fingir propor um acordo inviável, no qual o outro lado realmente não tem voz. Eles chamam de acordo quando não é um acordo, é uma ordem. E se o outro lado não cumprir, ou se Israel quebrar o cessar-fogo, o que fizeram todas as vezes antes, todas as vezes, se eles o quebrarem e algo acontecer, ou alguém atirar de volta em uma posição israelense, ou um foguete, um rojão glorificado cair do lado israelense, então dizem, veja, demos a eles uma chance de paz, e não temos um parceiro para negociar. É claro, porque vocês mataram todos. Vocês assassinaram todos os negociadores do Hamas. Ou você o coloca na prisão, como Marwan Barghouti, qualquer tipo de figura política unificadora. Então eles manipularam tudo, em cada detalhe, para que não possa haver nenhum tipo de entendimento bilateral, nenhum tipo de acordo de paz viável e duradouro. E depois culpam os palestinos. O que Trump vai fazer? Veja, Trump não é uma pessoa séria. Ele não é uma pessoa suficientemente séria. E cercou-se de apresentadores de TV, oportunistas e vigaristas em seu gabinete. Todos eles, cada um desses vigaristas, oportunistas e apresentadores da Fox News, escolhidos a dedo pelo lobby israelense. Qualquer pessoa que toque em segurança nacional ou política externa foi escolhida a dedo por Mary Madison e pelo gabinete de Benjamin Netanyahu. Cada uma delas. Então, dentro desse grupo de pessoas sem talento, eles são talentosos em cuidar de si mesmos. São vigaristas, trapaceiros, mentirosos profissionais e não têm a capacidade de construir uma estrutura que inclua os interesses de todos. É isso que um acordo de paz representa. Não haverá acordo de paz vindo do governo Trump. E se algo der errado ou fracassar, ele culpará o lado que percebe como seu inimigo, ou seja, os palestinos. Mesmo que a culpa seja claramente de Israel e dos Estados Unidos. Quero dizer, é tão desonesto. A política declarada de Israel é não permitir um Estado palestino.
Trump nem sequer mencionou isso, nem em Sharm el-Sheikh, nem naquela exibição espalhafatosa no parlamento israelense. Foi apenas uma humilhação para os Estados Unidos. A apresentação parecia um daqueles roasts de celebridades do Don Rickles e do Dean Martin. Foi constrangedor. Mas Trump não sente vergonha nesse nível. Ele está lá, fazendo algumas piadinhas com Mary Madison, que poderiam ser consideradas um tanto duvidosas. Mas no fim das contas, ele está dançando. Dançando ao som do flautista que o pagou. E esse flautista é o lobby israelense. Eles o controlam. Basicamente, é o genro dele quem está coordenando a maior parte disso, junto com seus sócios do ramo imobiliário, como Steve Witkoff. Esses não são diplomatas. Ele não reconheceu que houve um genocídio em Gaza e não reconheceu o Estado palestino, embora muitos países, incluindo membros da OTAN, tenham reconhecido formalmente um Estado palestino. Provavelmente por razões bastante precárias, veja bem, como o Reino Unido e a França, entre outros. Havia um elemento estratégico nisso. Ainda assim, o assunto está em pauta, e a maioria dos membros da ONU votou a favor ou reconheceu isso na Assembleia Geral. Nenhuma menção. Isso significa que não haverá acordo de paz, nem com Trump no poder, nem com o atual regime em Tel Aviv. Então eles simplesmente vão retomar os bombardeios depois que recuperarem todos os reféns, ou o suficiente deles. Não importa. Se recuperarem todos, vão retomar os bombardeios. Se desarmarem os palestinos, vão dizer que não os desarmaram o bastante e continuarão atacando. E se recuperarem alguns dos reféns, ou seus prisioneiros de guerra nesse ponto, porque muitos dos que restam são reservistas, então esses são prisioneiros de guerra. Quer dizer, aqui está outra questão, a forma como isso é enquadrado. Israel diz que isso é uma guerra. Trump disse que Bibi tem sido um grande presidente em tempos de guerra. Isso não é uma guerra. Só o fato de que está sendo chamado pela nossa grande mídia de a guerra em Gaza, ou por Trump de guerra, ou pelos israelenses de guerra. Eles querem enquadrar isso como uma guerra e não como o que realmente é, porque isso significa que podem exercer poderes extrajudiciais e agir com extremo preconceito. É por isso que eles enquadram isso como uma guerra ao terror. É assim que eles estão apresentando a situação. Você pode suspender todas as normas internacionais, todo o direito internacional, tudo, se for uma guerra ao terror. Então, Israel rotula a resistência armada palestina como terrorismo. Depois faz lobby em Washington, Londres, Paris, Berlim e Bruxelas para que façam o mesmo. E então, de repente, é uma guerra ao terror. Temos uma coalizão dos dispostos, e Israel é o ponto central dessa, digamos, nobre cruzada contra o terrorismo, quando, na verdade, segundo o direito internacional, a Palestina, os palestinos como povo ocupado, têm o direito, garantido por leis internacionais e múltiplos tratados e convenções, de travar uma luta armada de libertação. E é isso que está acontecendo em Gaza. Não se trata de uma organização terrorista expedicionária. O Hamas não é, por nenhuma definição histórica. Mas o nível de exigência foi reduzido a tal ponto, nesse termo elástico, completamente carregado, e no caso de Israel, previamente direcionado, para que possa alcançar suas ambições territoriais. Então, quero dizer, é tão fácil desmontar isso, mas é triste que haja tantas pessoas na mídia e na política que tenham contribuído com artigos para esse grande conto de fadas de que, de alguma forma, Israel está apenas se defendendo. Quero dizer, é algo além da audácia. Nunca vimos nada parecido na história. Nunca, pelo menos não na era moderna, quando temos uma mídia global capaz de disseminar essas questões em tempo real. O nível de mentiras, enganos e corrupção intelectual com que estamos lidando aqui é sem precedentes. É algo sem precedentes. Como vamos lidar com isso, de verdade? Com a liderança política atual nesses países, não parece que eles serão capazes de fazer o que é certo no fim das contas. E é exatamente disso que se trata tudo isso.
Eles falam muito sobre democracia ocidental, civilização ocidental. Pois bem, a civilização ocidental, a democracia, o período pós-iluminismo, os estados-nação, pós-Westfália, a era da racionalidade, baseiam-se no que é certo e no que é moral. Esses são valores comuns, definições comuns. Eles foram codificados após a Segunda Guerra Mundial em vários tratados, acordos internacionais e convenções. Era para isso que serviam. Os Estados Unidos lideraram esse processo. E agora os próprios Estados Unidos estão destruindo tudo isso. Interessante. Patrick, aqui está o que Smotrich disse. Ele afirmou que vão estabelecer assentamentos judaicos em Gaza porque os assentamentos proporcionam segurança. Então quiseram perguntar se esse é o mesmo plano do que foi feito na Cisjordânia. Porque se você olhar para a Cisjordânia, ela praticamente não existe mais. E o mesmo plano se aplica a Gaza. Com o desarmamento do Hamas, isso seria totalmente alcançável, na minha opinião, se seguirem nessa direção. Seria sim. E é bom você ter apontado isso, Nima, porque não existe mais Cisjordânia. A Cisjordânia, como era definida anteriormente, fisicamente não existe mais. Ela foi efetivamente dividida e, dentro de cada divisão, subdividida em partes menores. Israel efetivamente isolou as áreas que eventualmente pretende absorver e anexar. Eles separaram e isolaram Jerusalém Oriental, segregaram a Cisjordânia e o Vale do Jordão, e assim estão no controle. Estão tentando exercer o mesmo tipo de controle em Gaza. E eu digo, se permitirem que algum palestino viva lá a médio prazo, o plano de longo prazo é muito claro. É o extermínio total, ou a limpeza étnica da população palestina nativa. Todos eles. Todos eles. Eles podem ter algumas reservas que poderiam construir no deserto de Negev para manter as pessoas dentro, talvez cidades de tendas, e depois erguer mais assentamentos novos e isolados, campos de refugiados ou campos de concentração, ou seja, lá o que estiverem planejando. Isso duraria até o momento em que pudessem eliminar quem tivesse sido reunido em algum tipo de zona de detenção temporária por 1 ou 2 anos, ou matá-los, ou expulsá-los. No caso da Cisjordânia, tenho certeza de que o plano de longo prazo é criar outra convulsão ali, semelhante à de Gaza, que efetivamente empurraria a população palestina para a Jordânia. Até porque já existe uma grande população palestina na Jordânia. Agora, isso significaria o fim da família real, ou pelo menos do atual rei, porque seria visto como um fracasso catastrófico de sua liderança. Mas ainda assim, o Ocidente na verdade adoraria isso de certa forma, porque então poderia instalar um governo tecnocrático. A Grã-Bretanha e os Estados Unidos provavelmente já têm pessoas preparadas para um cenário de pós-Rei Abdullah na Jordânia. Tenho certeza de que existem planos de contingência para isso. E a Arábia Saudita também pode desempenhar um papel. Talvez eles realmente tenham uma disputa territorial com a Jordânia, que, segundo alguns relatos, permanece historicamente não resolvida. Mas para o Egito, eles não têm esse tipo de luxo. O governo egípcio não quer herdar esse tipo de problema. E é aí que o plano de Israel, Smotrich, Netanyahu, Ben-Gvir e todos esses outros lunáticos de extrema-direita e genocidas entram em cena. O plano deles é empurrar palestinos suficientes para o deserto do Sinai. E então já começaram a espalhar a ideia de que o Hamas entrou no Egito disfarçado entre os evacuados médicos palestinos e as pessoas que fogem de Gaza, criando assim uma repetição do cenário de 1978, quando Israel alegou ter justificativa para atacar o sul do Líbano, como fez em 78, e depois invadir e ocupar o sul do Líbano como uma zona de segurança por causa dos terroristas, porque a OLP estava lá, entende? É exatamente o mesmo cenário que eles poderiam facilmente reconstruir com o que restou de Gaza e do deserto do Sinai. O que o Egito faria se Israel lançasse um ataque aéreo e matasse alguns soldados egípcios ou algo assim?
Eles não vão fazer nada. Eles não vão fazer nada porque sabem que os Estados Unidos não vão conter Israel. Veja, é isso que todo mundo na região sabe agora. Eles sabem. Até os árabes do Golfo sabem disso. Os árabes do Golfo sabem que Israel pode atacá-los por qualquer motivo. E quando você vê delegados do Hamas, negociadores no Egito, é preciso se preocupar com isso, porque eles estavam no Catar, a pedido dos israelenses e dos americanos. Então, de repente, a narrativa muda e Israel realiza ataques aéreos militares contra os catarianos. Quer dizer, é simplesmente ridículo. Isso apenas dá a Israel uma desculpa para pairar e atacar diferentes pessoas na região para afirmar sua autoridade. E em última análise, é isso que o projeto da Grande Israel representa. Trata-se de ter Israel no centro, cercado por estados clientes que são subservientes a Israel e às suas ordens, com o apoio dos Estados Unidos, como o valentão grande ficando atrás do valentão pequeno com um porrete gigante. Mas Israel não é um valentão pequeno. Eles têm uma vantagem injusta sobre todos os outros, porque são um Estado armado com armas nucleares. Então, quero dizer, esse é o problema. E o problema com o Irã é que o Irã é o único país na região disposto a enfrentar isso e que possivelmente poderia responsabilizar Israel. Mas isso pode mudar. Isso também pode mudar. Podemos dizer que a Turquia, porque antes de toda essa loucura começar, eu achava que os dois países mais importantes da região eram o Irã e a Turquia. Mas com o passar do tempo, a Turquia está, de certa forma, desaparecendo do cenário. Sabe, eles fazem parte do plano e não se vê nenhum tipo de objeção da parte deles. O que está acontecendo com a Turquia sob o comando de Erdogan? Acho que no caso da Turquia, a questão é a seguinte. Do ponto de vista islâmico, o governo turco precisa ser visto como alguém que pelo menos diz as coisas morais certas, a retórica certa, como parte da Ummah. Se a Turquia quer ser considerada como sucessora ou espécie de co-guardião, por assim dizer, do Islã, do mundo islâmico, ao lado do Reino da Arábia Saudita, então ela precisa dizer e parecer estar fazendo as coisas certas. No fim das contas, porém, a Turquia não tem um laço fraternal com os árabes. Não tem. A única coisa que eles têm em comum é o vínculo islâmico. E veja, embora o Hamas seja um movimento islâmico, a questão palestina não deveria ser vista por uma lente religiosa. Mas é essa a lente pela qual Israel e os Estados Unidos querem retratá-la. Tradicionalmente, isso tem sido visto por uma lente secular, por uma lente do direito internacional e por uma lente de autodeterminação, pela lente da Carta da ONU, artigo 1 ou artigo 51, dependendo se estamos falando de autodefesa ou de autodeterminação. Esse é o enquadramento pelo qual essa questão tem sido tradicionalmente vista, e, na minha opinião, é o enquadramento correto. Mas se você a enquadrar por uma lente religiosa, isso não se sustenta, porque nem todos os palestinos são muçulmanos, certo? E eles também não pertencem todos a uma única seita do Islã, embora a maioria provavelmente seja sunita. Há também uma forte presença e tradição cristã na Palestina ocupada. E claro, os Estados Unidos estavam muito interessados em minimizar isso, porque não querem levantar preocupações entre os cristãos na América ou na Europa que possam achar que tem alguma causa em comum com os palestinos. É evidente como a mídia simplesmente evita esse assunto, e você pode se perguntar por que isso acontece. Acho que tem a ver com a incrível influência editorial que o lobby israelense exerce sobre a academia, a mídia e a política nos Estados Unidos. Mas deixemos isso de lado. Voltando à Turquia. Aos olhos deles, a Turquia não tem nenhum interesse direto no jogo com os árabes. Isso remonta à separação do Império Otomano. E se você pensar em como Israel surgiu, o Estado de Israel, como é chamado, ele surgiu após a Primeira Guerra Mundial.
E isso só aconteceu porque os britânicos e os franceses estavam determinados a promover uma mudança de regime no Império Otomano, já que este era aliado da Alemanha. Simples assim. Havia também uma motivação econômica. A Grã-Bretanha queria manter o petróleo dos campos iraquianos especificamente fora das mãos alemãs, como ponto de partida. Então, prometeram aos árabes que teriam seu próprio Estado independente se unissem aos britânicos e franceses para derrotar os otomanos. E claro, eles os derrotaram. Depois disso, a Grã-Bretanha e a França deram as costas aos árabes e os traíram. Mentiram para eles e apresentaram uma espécie de duvidosa dinastia hashemita para governar a parte oriental daquela região. E então, em relação à Palestina, que deveria ter se tornado a Grande Síria ou um Estado árabe independente, eles a entregaram após a Declaração Balfour. Isso já estava decidido. Eles a entregaram como um futuro lar nacional judaico, uma entidade sionista, como é chamada por muitas pessoas no mundo hoje. Foi, portanto, essa traição dos árabes pelas potências europeias para derrotar os otomanos. Quanto à Turquia, os principais objetivos da Turquia são cuidar de seus próprios interesses imediatos, o que significa que ela quer garantir partes da Síria, eventualmente absorvê-las à Turquia, e se beneficiar de qualquer tipo de projeto de gasoduto transregional como nação de trânsito. E isso é do ponto de vista econômico, para dar a si mesmo uma vantagem. Portanto, há sim uma preferência sobre qual desses planos energéticos se tornará o final, seja a rota do Catar via Síria e Turquia ou outra rota. Israel também quer ser beneficiário, transformando-se em um centro de energia, um centro de conversão, um centro financeiro. A Turquia tem planos para isso no futuro. Mas em termos de realmente colocar algo em jogo pelos palestinos, a Turquia não fez nada. Ativistas na Turquia fizeram, as pessoas fizeram. Elas se colocaram na linha de fogo com as flotilhas anteriores, de 2010 e em diante. O povo turco é muito apaixonado por essa questão, mas o governo não está disposto a fazer nada. Na verdade, o governo ajudou a colocar no poder provavelmente o maior golpe de mestre de Israel, que foi instalar o HTS em Damasco. Isso foi puramente em benefício de Israel. E a Turquia desempenhou papel fundamental em todo o processo, de 2011 até a queda de Damasco há um ano. A Turquia fez isso. Portanto, a Turquia estava servindo ao projeto sionista, ao grande Israel. Na verdade, a Jordânia também estava. Ela se permitiu ser uma base de operações para a desestabilização da Síria, especialmente de 2011 até provavelmente 2015, aqueles anos cruciais. Mas a Turquia, de 2010 até a queda de Damasco, e ainda hoje apoia o regime de Jolani. Em benefício de quem? Em benefício de Israel, em benefício dos Estados Unidos e de mais ninguém. E eles estão esperando conseguir o quê? O que a Turquia espera obter com isso? Eles já roubaram tudo o que podiam da Síria. Agora só querem talvez absorver parte de Afrin, Alepo, Jarablus e talvez na região costeira um pouco mais de território. Tenho certeza de que adorariam isso, porque veem essa área como parte da Turquia. É a reivindicação histórica deles, como a província de Hatay. Você sabe, aquilo é Síria, mas foi incorporado pela Turquia no início do século XX. E é claramente Síria, então eles ainda não terminaram suas aquisições. E depois a questão curda, que para mim é uma grande distração que foi permitida se tornar um ponto de negociação puramente por causa do apoio dos Estados Unidos e dos britânicos. Mas isso é um assunto separado sobre o qual podemos falar. Olhando para a cúpula em Sharm el-Sheikh, no Egito, foi impressionante, Patrick, ver todas aquelas pessoas reunidas. Sabe, temos um genocídio em Gaza, e essas pessoas estão apenas conversando. Você vê o presidente da Indonésia conversando com Donald Trump sobre negócios. Você vê, não sei se era o presidente ou o primeiro-ministro do Paquistão, falando sobre como Donald Trump é ótimo,
que ele deveria ganhar o Prêmio Nobel da Paz, elogiando-o por 5 minutos, só falando disso. Sabe, a única questão que, na minha opinião, não foi discutida foi: qual é a solução para Gaza? O que realmente está acontecendo lá? É tudo um jogo político para todos eles. Eles estão se beneficiando dessas cúpulas, mas não há propósito algum nelas. Como vimos no caso da Ucrânia, eu faria o mesmo argumento. Mas no caso de Gaza, é muito mais importante, porque há um genocídio. E precisamos ser mais cautelosos com o que está acontecendo lá. Mas você não vê? Bem, você mencionou Erdogan. E o Paquistão, e outros países, e o Egito. Isso é muito mais profundo, e precisamos entender isso. Acho que, pelo mesmo motivo, observe o comportamento do governo iraniano. Eles decidiram não participar, porque afinal, qual é o sentido? Fico feliz que os iranianos não tenham ido a essa reunião. Acho que isso mostrou que eles têm limites nesse sentido, pelo menos do ponto de vista político. É o mínimo que eles poderiam fazer, e fico contente que o tenham feito. Isso realmente os diferencia de algumas daquelas outras potências de segunda linha, que buscam relevância e poder regionais, como a Turquia e o Egito. O que aconteceu em Sharm el-Sheikh foi uma oportunidade para fotos. E oportunidades para fotos são a moeda que move o governo Trump. A máquina política de Donald Trump é alimentada por sessões de fotos, cerimônias de assinatura e voltas de vitória. E ele não se importa se tudo desmoronar na segunda-feira. Ele não se importa porque vai simplesmente passar para a próxima coisa. Este presidente é tão habilidoso em dominar o ciclo da mídia que nenhuma substância é necessária. A mídia nunca exige substância, porque ele os faz correr em círculos. E sabe de uma coisa? Ele também faz todos esses líderes correrem em círculos. Eles sabem que precisam ir a Sharm el-Sheikh e, de certa forma, prestar homenagem ao Don, o chefe da máfia. Porque sabem que, se o bajularem um pouco em público, os Estados talvez não os punam tanto. Caso contrário, podem ser punidos com tarifas, sanções ou exigências de mudança de regime. Os Estados Unidos podem iniciar uma guerra por procuração. Sabe, se um país é contra os Estados Unidos ou não está cooperando com os Estados Unidos para que sua liderança seja removida, Donald Trump pode intervir no sistema judiciário desse país e dizer: pare essa acusação, essa pessoa não precisa ser processada. Quero dizer, é aí que ele está agora. Veja o que ele fez em Israel. É literalmente como dizer que deveria haver um perdão para Netanyahu, bem na frente do mundo, e esquecer o que os cidadãos israelenses pensam sobre isso. Isso nem entra em questão. Ele pode ou não conseguir o que quer lá. Então é disso que se trata. Não há substância alguma em nada disso. Isso é literalmente política de poder. This is literally power politics. It's about intimidation, racketeering. Trata-se de intimidação, extorsão, esquemas de proteção, dinheiro de proteção, promessas de investimento nos Estados Unidos, promessas de permitir que os Estados Unidos voltem a participar. Então é meio como se Trump estivesse tentando reacender a era neocolonial. Quero dizer, a situação do Paquistão nesse momento é de deixar qualquer um perplexo. O que o governo Trump está tentando abrir lá e no Afeganistão, como uma nova frente, é basicamente reiniciar a guerra global ao terror, mas também reposicionar os Estados Unidos para bloquear a iniciativa do Cinturão e Rota da China. E também, acredito, enviar uma mensagem à Índia e aos países do BRICS de que os Estados Unidos vão se impor bem no meio não apenas de seus assuntos econômicos, mas também de seus assuntos geopolíticos, fisicamente. É isso que está acontecendo agora em torno do Afeganistão e do Paquistão. Isso tem enormes implicações, considerando que os Estados Unidos costumavam ocupar o Afeganistão por 25 anos sob o frágil pretexto da OTAN, o que é uma piada.
mas eles tinham uma base sólida na Ásia Central depois do 11 de setembro, o que é significativo, e isso se perdeu, mas eles poderiam facilmente recuperá-la. Donald Trump até sinalizou, acho que na semana passada, que acredita, ouviu um plano para que os Estados Unidos reocupem a base aérea de Bagram. Quer dizer, você tem ideia do que isso implica? Então podemos falar sobre isso, mas isso só mostra que eles estão bem confortáveis em manter vários pratos girando ao mesmo tempo. Agora, eu acho que o cessar-fogo em Gaza, um dos benefícios de curto prazo que isso traz para Trump, é que permite a Washington voltar a focar no projeto da Ásia Central, que não se trata apenas de conter a China econômica e geopoliticamente, mas também de obter mais influência para um ataque ao Irã. Porque veja, imagine o que os Estados Unidos fizeram em junho, no fim da chamada Guerra de 12 dias entre Israel e Irã. Os Estados Unidos intervieram. Agora imagine se eles tivessem o total do Afeganistão, como essa operação teria sido muito mais fácil. Bem, isso também os teria exposto, obviamente, a possíveis ataques de mísseis iranianos. Mas veja, lançar operações secretas a partir do Afeganistão, se você está ocupando o país e tem, digamos, algumas centenas de milhares de tropas lá, ou 50 mil, ou o que quer que fosse, 80 mil, isso representa recursos significativos. Então acho que eles gostariam de se reinserir lá. Gostariam de ter uma base no Paquistão, no Mar da Arábia, ou em algum ponto da costa. Os Estados Unidos gostariam de ter uma presença militar maior na Ásia Central. Agora, pense nisso por um momento. Para onde estamos indo agora? Estamos voltando à Guerra Fria em termos de geopolítica. É muito mais complexo agora, porque há vários atores e muitos estados soberanos com os quais é preciso lidar e fazer acordos. No caso da questão do Paquistão, novamente poderíamos discutir mais a fundo, mas os Estados Unidos estão bastante interessados em punir a Índia por sua insubordinação econômica. E isso faz parte do que acredito que o governo Trump está tentando explorar nessa situação. Ao fazer isso, eles conseguem alcançar muitos seus objetivos geopolíticos, como pressionar o chamado flanco suave da Rússia, mais uma vez, e tentar romper a aliança econômica entre China e Paquistão. Mas vai ser uma tarefa difícil, sabe? A China tem muito investimento no Paquistão. Mas dito isso, a China também tinha muito investimento na Líbia. Não tinha antes de a OTAN derrubar a Líbia. E a China tinha muito investimento no Sudão, antes de a CIA efetivamente criar uma guerra civil para dividir o Sudão. Então os Estados Unidos têm um histórico muito bom de semear a desestabilização por lá, para repelir, conter ou afastar a China. E eles acreditam que conseguiram fazer isso em partes da África. Acho que eles querem fazer o mesmo na Ásia Central também, ou pelo menos tentar. Acho que o Paquistão é um jogador muito interessante, porque você vê a influência chinesa, vê a influência americana no país e vê a amizade deles com o Irã. Sempre fico me perguntando, qual é a natureza dessa relação? Mas de alguma forma, eles parecem tão próximos uns dos outros. E justamente ontem, tivemos drones americanos entrando no Afeganistão, a partir do Paquistão, coletando informações na parte sul do Irã. Muita coisa está acontecendo, mas qual é o resultado desses diferentes vetores no Paquistão? Qual é a sua compreensão sobre o Paquistão? Quem vai tomar a decisão final lá e quem tem a influência definitiva? Acho que existe uma instabilidade política inerente que está, de certa forma, enraizada na economia política do Paquistão. E atores externos, como os Estados Unidos, têm conseguido explorar isso. Além disso, como instituição, o Exército ainda mantém controle efetivo sobre muitos dos principais pontos do país. Talvez não no mesmo grau que Sisi no Egito, por exemplo.
ou que o presidente Musharraf teve anteriormente, quando foi instalado pelos Estados Unidos como presidente do Paquistão por vários anos. Mas acredito que o país é vulnerável à manipulação nesse sentido. E o que acho que está se formando agora é uma guerra por procuração, uma nova guerra por procuração no Afeganistão. E de um lado está a Rússia, que obviamente tem seus próprios interesses. They have their interests, obviously. They have interest in a stable border. Eles têm, interesses em uma fronteira estável com o antigo governo de lá, que está cooperando com Moscou. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, o Paquistão tem abrigado, pelo menos até onde eu sei, tenho quase certeza, o Paquistão tem abrigado a oposição afegã dentro do seu território. Então isso é um grande sinal. E a Índia tem uma espécie de distensão com o Afeganistão. Eles tiveram uma disputa histórica de fronteira que está suspensa, no momento, e há boas relações entre a Índia e o Afeganistão. Então você tem a Índia e a Rússia de um lado, a China também desse lado, e depois os Estados Unidos, o Paquistão, o Afeganistão e talvez Israel. Não pense que Israel não está envolvido de forma central na questão paquistanesa, porque no fim das contas, esse é o único país islâmico com armas nucleares. E também, como você disse, Nima, é de certa forma aliado ao Irã. Tem laços profundos com o Irã, em muitos níveis, com certeza. Mas o Irã também está daquele lado com a Rússia e a China e possivelmente de forma indireta a Índia, nesse sentido, embora os interesses da Índia sejam diferentes. Mas isso tem todos os elementos de um campo de batalha por procuração, e uma guerra civil poderia ser criada ali, ou uma instabilidade que poderia arrastar os iranianos, por exemplo. Isso seria fácil, talvez até arrastar os russos, embora eu não ache que eles cairiam nisso tão facilmente. Mas é impressionante que mesmo depois de todos esses anos, depois de 150, 200 anos, o Afeganistão ainda seja um ponto de pivô fundamental para o controle e a dominação da massa terrestre eurasiana. O Império Britânico, mais ou menos, em uma versão diferente, com tecnologias diferentes e outras formas de comércio. Mas, no fim das contas, pelo menos na minha interpretação, o grande jogo 1.0 tratava realmente de impedir que o Império Russo e a Índia estabelecessem qualquer tipo de vínculo real, mantendo-os separados para que pudessem controlar as rotas comerciais marítimas, algo que os Estados Unidos acabaram herdando. Esse tipo de papel como potência e força marítima global e assim por diante. Mas ainda assim, pouca coisa mudou. Pouca coisa mudou desde a Ilha Mundial de Halford Mackinder e o grande tabuleiro de xadrez de Zbigniew Brzezinski, o que é bastante extraordinário. Mas será que somos tolos o bastante para lutar outra guerra? Para os Estados Unidos, basta uma bandeira falsa. Eles poderiam facilmente recolocar o Afeganistão como o grande vilão global, com até mesmo um pequeno ataque de bandeira falsa. Algo como uma encenação ao estilo do USS Coley, talvez contra uma base do em solo americano, ou atingindo interesses dos Estados em algum lugar. É muito fácil. Então, a máquina de mídia do ZSI e o governo Trump entrariam em modo de sobrecarga nesse ponto, e a inércia cuidaria do resto. Quando percebêssemos, acordaríamos em um cenário geopolítico totalmente diferente na semana seguinte. Não é tão difícil de fazer com essa administração atual. Eu diria que o governo Trump está no caminho certo para se tornar a administração mais neoconservadora de todas. Exatamente. Eles estão bem ali. Eles estão bem ali. A única diferença é que ainda não fizeram um grande golpe como o governo Bush fez, mas a política externa deles é pior, a retórica é pior. Todos os acordos que caducaram, além de todos os antigos acordos da Guerra Fria com a Rússia, quero dizer, todas essas coisas, todos os limites desapareceram. Havia muito mais limites durante o governo Bush, embora eles tenham agido unilateralmente contra o Iraque, com uma falsa coalizão dos dispostos, com os britânicos e alguns soldados poloneses e o que mais fosse. Foi uma ação unilateral,
mas ainda havia limites no sistema internacional. E agora eles se foram. Então pode-se dizer que é muito mais perigoso agora com o movimento neoconservador ascendente em Washington. E novamente, preciso voltar a isso. And again, I have to go back to this. You cannot talk about anything in Pakistan or Central Asia. Você não pode falar sobre nada no Paquistão ou na Ásia Central sem conectar isso ao Irã. Mudança de regime no Irã, mudança de regime no Afeganistão, com certeza. Mas o objetivo final é a mudança de regime no Irã. Acho que tivemos uma mudança de regime no Paquistão. Irã? Desculpe, não, quero dizer Afeganistão. Sim, Afeganistão. Mas sim, e no Paquistão eles conseguiram isso. Então o Paquistão é central. E Israel deu a entender isso em discursos e comentários recentes de Netanyahu. Essa é uma grande prioridade. Faz parte do grande tabuleiro de xadrez de Israel. O projeto da Grande Israel não estará seguro sem a submissão e o desarmamento do Paquistão como Estado nuclear e a mudança de regime no Irã. Eles nunca poderão se sentir totalmente seguros para expandir o que acreditam ser o projeto da Grande Israel. E o papel dos Estados Unidos é facilitar isso, porque no fim das contas, o governo Trump é totalmente controlado e operado por interesses israelenses. Antigamente, o Ocidente usava Israel, os britânicos e os americanos o usavam, como sua base colonial e força de imposição, e ainda o fazem em certa medida. Quero dizer, Israel ainda realiza atividades de desestabilização e violência na região, o que beneficia os objetivos imperiais dos Small ou anglo-americanos. Mas o equilíbrio mudou de forma dramática, tremenda, especialmente nos últimos 20 anos, a ponto de não haver mais agência real no sistema político dos Estados Unidos, em que um governo estrangeiro efetivamente nomeia cada membro do gabinete. Como mais se pode explicar que um reservista medíocre que alcançou o posto de major, um apresentador de fim de semana da Fox News, nem mesmo um âncora, apenas uma figura relativamente insignificante em uma rede de TV a cabo dos Estados Unidos, se torne o chefe do Departamento de Defesa, o chefe do Pentágono, de $1 trilhão por ano? Pete Hegseth. Ele foi escolhido a dedo pelo lobby israelense. Quero dizer, se você tivesse que classificar os currículos ou CVs de candidatos qualificados nos Estados Unidos, provavelmente poderia colocar 100 mil currículos acima do de Pete Hegseth. Ele estaria no final de uma pilha de cerca de 100 mil. É assim que essa pessoa é desqualificada e sem mérito para exercer esse cargo. E dá para perceber isso pelo seu desempenho. To be doing this job, and you can tell by his performance. It's all bluster, all show. He's talking about like É tudo bravata, tudo encenação. Ele está falando sobre, tipo, o peso dos generais e como eles precisam entrar em programas de condicionamento físico. Quero dizer, é uma piada. Isso afundou tanto abaixo da dignidade desse cargo, seja lá o que ele já tenha sido. Mas eu poderia dizer o mesmo sobre a presidência agora. Sabe, é muito desonroso o que foi feito e dito por este presidente dos Estados Unidos e por muitos desses subordinados que trabalham para ele. E quando digo subordinados, não é de forma pejorativa. Donald Trump se cercou de pessoas completamente subservientes a ele intelectualmente. Isso significa que eles não podem dizer nada publicamente, nem agir de forma que possa ofuscá-lo ou mostrar que ele está dizendo algo falso. Então você tem um secretário de Estado sem independência, que basicamente anda por aí como se fosse o mordomo do Trump. Quero dizer, é literalmente o Manuel de Fawlty Towers. Marco Rubio é o Manuel de Fawlty Towers. Se você conhece essa comédia britânica com John Cleese, o clássico, é isso que o Marco Rubio é. Ele foi escolhido pelo lobby israelense, então tiraram de sua cadeira segura na Flórida, no Senado. E tem mais. Israel não se importa se os republicanos perderem a Câmara ou o Senado. Eles não ligam, mas convenceram. O MAGA embarcou nessa farsa porque acham que o lobby sionista se importa com o Partido Republicano, com o conservadorismo, com o anti-woke e tudo isso.
Eles não se importam. Se se importassem com o Partido Republicano, não teriam tirado tantos republicanos de cadeiras seguras na Câmara e no Senado, incluindo Matt Gaetz, que eles afastaram de sua posição. Ele teria sido o futuro presidente da Câmara. Em algum momento, dentro dos próximos 4 ou 5 anos, Matt Gaetz teria se tornado presidente. Eles o convenceram a deixar sua cadeira muito segura na Flórida. Ele é muito independente, nem defis amistades eleitores. Eles o trouxeram como membro falsa que ele é o procurador-geral. E então, assim que a oferta foi feita, e ele meio que se retirou de sua cadeira na Câmara, ressurgiram com um antigo escândalo sexual que já havia sido encerrado. Isso o forçou a retirar seu interesse pelo cargo de procurador-geral, e então pressionaram o governo Trump a anunciar uma substituta, Pam Bondi, que está encobrindo os arquivos de Epstein. Interessante como isso aconteceu. Assim, conseguiram tirar da política um dos jovens republicanos mais fortes e independentes. Ele era o único que se opunha a algumas das legislações pró-Israel mais absurdas, incluindo um projeto de lei contra o antissemitismo impulsionado pelos republicanos há apenas 2 anos. Pense nisso. O nível de manipulação de Israel na política dos Estados Unidos, literalmente manipulando a máquina política americana, é sem precedentes. E isso está sendo feito de forma tão descarada. O que estou te dizendo é de conhecimento público, mas isso nunca chegaria ao nível de uma manchete em qualquer publicação dos Estados Unidos, porque todos têm medo de dizer a verdade, sabe? O lobby israelense transformou os Estados Unidos, a personalidade, a face do sistema político americano, de maneira muito semelhante à forma como transformaram o sistema político britânico. Eles tiraram o líder do Partido Trabalhista. O líder trabalhista mais popular de sua geração foi Jeremy Corbyn. Eles não apenas o removeram da liderança do partido e da possibilidade de se tornar primeiro-ministro, como também o expulsaram do partido, ao qual ele dedicou toda a sua carreira. E todos os outros que eram seus aliados também foram eliminados. E eles fizeram isso por meio de uma falsa campanha contra o antissemitismo. Todo esse alarmismo sobre como mudar a política externa seria ruim para a Aliança dos 5 Olhos e tudo mais. Mas um grande fator por trás disso, como foi revelado no documentário em 2 partes da Al Jazeera The Lobby, quero dizer, há provas de tudo isso. Não são segredos. Está sendo feito de forma totalmente aberta. As únicas pessoas que sabem disso ou reconhecem são jornalistas, que são objetivos. Comentaristas que realmente são objetivos e não se importam em simplesmente dizer a verdade sobre o que está bem diante de seus olhos. Mas os jornais tradicionais e a televisão aberta não tocam em nada disso. Então o que estou dizendo aqui, em resumo, Nima, é que o equilíbrio antes era uma troca equivalente. Israel desempenharia funções que serviam aos objetivos dos interesses imperiais ocidentais. E, em troca, esses interesses permitiriam que Israel prosseguisse com seu projeto de Grande Israel. Era um quid pro quo. Acho que houve algum equilíbrio nisso por algumas décadas, mas nos últimos anos esse equilíbrio se inclinou de forma dramática, tão fortemente a favor dos israelenses, que agora o Ocidente, para proteger Israel, está permitindo que ele destrua todas as instituições internacionais, que enfraqueça e, em última instância, provavelmente acabe com as Nações Unidas, que mine o sistema de justiça internacional, o direito internacional, o TPI, a CIJ, a Convenção de Genebra, a Convenção de Direitos Humanos, a Convenção do Genocídio. E eu poderia continuar indefinidamente. E então, internamente, minar o direito à liberdade de expressão e o direito à liberdade de reunião ao atacar pessoas que estão protestando contra um genocídio em andamento. Tudo para proteger Israel. E sacrificar boas relações com países árabes, com países muçulmanos, com outros países. Ameaçar países que estão defendendo a Palestina com tarifas e todo tipo de outras medidas.
Venezuela, Colômbia, África do Sul, por exemplo. Tudo isso destruiu boas relações com tantos parceiros internacionais. Por quê? Tudo por um motivo: defender esse pequeno país no Oriente Médio, que costumava servir como um ponto de apoio anglo-americano para ajudar a controlar a Eurásia, mas que agora se tornou um enorme passivo para os interesses imperiais ocidentais. Então, o que eles vão fazer agora? Estamos em uma encruzilhada histórica importante neste momento. E Israel também está em uma encruzilhada existencial significativa. Embora tenham alcançado seus objetivos de expandir a região do Grande Israel, a área de influência, por assim dizer, também destruíram sua imagem internacional no processo. Eles nunca mais recuperarão o prestígio e a legitimidade que um dia tiveram. Esse é o paradoxo, e é essa a encruzilhada em que nos entramos agora. O que vai acontecer a seguir? Essa é a grande questão. Acho que essa questão pode ser abordada observando a situação no Irã e no Paquistão, porque os dois principais inimigos de Israel nesse momento na região são esses dois países. Tivemos o primeiro-ministro de Israel falando sobre o Paquistão. Como seria ótimo, sabe? Eles poderiam começar com o desarmamento do Paquistão, em termos de armas nucleares, e depois seguir a partir daí. Ou sabe, o mesmo jogo, o que fizeram com o Paquistão em relação a Imran Khan. É trágico o que aconteceu no Paquistão. E eu não sei como esses vetores políticos no Paquistão podem operar, porque tradicionalmente há uma forte ligação entre o Irã e o Paquistão. Por causa da língua, por causa da cultura, eles têm laços fortes. Mas quando se trata desses jogos políticos dentro do Paquistão, é muito mais complexo. Muito mais complexo. Imran Khan, na minha opinião, não era realmente amigo do Irã, da Rússia, da China ou dos Estados Unidos. Ele queria algo bom para o Paquistão como país, ser independente. Essa vontade foi removida do poder no Paquistão. Essa é a principal preocupação, na minha opinião. Lidar com armas nucleares, o desarmamento do Paquistão, como eles podem influenciar o Paquistão, enfraquecer o Paquistão. Esse seria o futuro. Porque no caso do Irã, Patrick, acho que estamos em um estágio em que podemos dizer que o Irã pode se defender contra qualquer tentativa dos Estados Unidos ou de Israel de atacá-lo. Mas no Paquistão é muito mais complexo. A situação é mais difícil de entender. Acho que o ponto mais importante sobre o Paquistão, na questão de Imran Khan, é que com Imran Khan houve uma ruptura clara em relação aos chefes de Estado anteriores do país. Eles haviam estado, de certa forma, sob ditaduras militares, efetivamente administradores militares nomeados pelos Estados Unidos, por assim dizer. Então, do ponto de vista americano, eles queriam que a pessoa no poder fosse mais ou menos seu representante na interface com o complexo militar industrial paquistanês, antes de tudo. Imran Khan representava um político populista. E o que um político populista pode fazer, especialmente na Ásia, é mobilizar o público e capturar a imaginação popular. Outro ponto importante, não apenas as relações com o Irã, mas com Imran Khan, boas relações com a Índia. E ali se viu o início de uma grande redução de, digamos, 60 ou 70 anos de tensão entre Índia e Paquistão, dois estados com armas nucleares. Agora, esse é um dos principais pontos de tensão nuclear do planeta que estaria efetivamente sob controle, neutralizado e talvez até eliminado, com algum grande tratado ou acordo que resolvesse diferenças históricas. E isso estava acontecendo, e provavelmente teria acontecido sob Imran Khan. Ele provavelmente teria se tornado, nesse ponto, um líder do movimento dos BRICS, eu diria. Então haveria uma grande mudança no equilíbrio de poder na Ásia. Se ele estivesse aliado à Rússia e à China, e a Índia se beneficiaria disso, é claro, todos se beneficiariam enormemente. Isso indicava, portanto, uma tendência de o centro de gravidade geopolítico se deslocar para o leste, continuando a se mover nessa direção,
o que é seu curso natural com o desenvolvimento no Oriente. Isso horrorizou Washington. Isso é inaceitável. Eles não podem fazer isso. Então os britânicos e os americanos, com a ajuda de Israel, o principal objetivo deles é puxar o centro de gravidade de volta para o Ocidente. É simples. Eles não têm mais domínio total sobre Israel, as rotas de comércio marítimo e o monopólio do comércio e das trocas globais como tinham no passado. Então estão tentando compensar essa perda de hegemonia, sabotando, perturbando, destruindo. Eles acreditam que, ao interromper o desenvolvimento do Oriente, isso pode ser interpretado como uma vitória para o Ocidente e manteria a civilização ocidental, seja lá o que isso signifique hoje em dia. A era de domínio deles, por assim dizer, apenas seria prolongada. Então é um jogo de soma zero da geopolítica. É um jogo de soma zero. É aqui que estamos. E o problema com os jogos de soma zero é que durante a Guerra Fria havia um componente ideológico, o que ajudava tanto a equilibrar quanto a dar algum sentido a isso em um contexto político. Do lado comunista ou de esquerda, tratava-se de luta de classes, consciência de classe, desigualdade, justiça social, esses tipos de questões. Desse lado, da divisão da Guerra Fria, essa era a conversa. E do lado ocidental, tratava-se de democracia liberal, mercados livres, oportunidade, desregulamentação, liberdade e assim por diante. Mas esse não tem nenhum desses componentes. Isto é apenas política de poder de soma zero. This is zero-sum power politics. This is winding back the clock to pre-19. Isso é voltar o relógio para antes de 1914. É disso que se trata. E estamos vendo isso refletido na Ucrânia, em relação às atitudes e à retórica da Europa e da OTAN. Estamos vendo isso nos Estados Unidos, em Israel e no comportamento dos países ocidentais, o comportamento dos Estados Unidos contra a Venezuela mais recentemente. Quero dizer, só de falar em atacar e invadir um país sul-americano e inventar essa, história de fantasia de que é um narco-estado. De repente, a Venezuela virou um narco-estado. É uma mentira total. E, portanto, é um pouco caótico. Pelo menos durante a Guerra Fria, o Ocidente fazia o argumento ideológico e conseguia assustar suas populações até certo ponto com o medo da infiltração comunista, o pânico vermelho e todas essas coisas. E isso meio que funcionou. Funcionou também do lado comunista, porque a agressão americana e a agressão ocidental, o acúmulo nuclear na Europa, foram apresentadas às populações do leste como, olhem, há provas concretas de que eles estão nos ameaçando. Eles querem nos eliminar do planeta. E isso ajudou, acredito, a alimentar aquele lado da divisão ideológica, com certeza. Mas agora, do que se trata isso? No fim das contas, a questão da democracia. É isso que estão fazendo no Afeganistão. Os Estados Unidos, Trump, estão retomando o argumento da democracia liberal, que precisamos levar a democracia ao Afeganistão. Logo, Trump vai começar a dizer que precisamos levar os direitos das mulheres. Trump vai ficar woke em breve. Precisamos fazer isso pelas mulheres. Incrível. Aliás, ele está fazendo exatamente o oposto, não é? Bem, é isso que a direita faz. A direita faz. Sabe, o argumento que a direita nos Estados Unidos usa é hilário de ver. Todos esses charlatões na Fox News e esses autoproclamados conservadores na América. Eles dizem, somos contra o politicamente correto. E o Elon Musk é igual. Somos contra o LGBT. Somos contra o politicamente correto. E então, quando estão apoiando Israel, dizem, bem, o Hamas precisa ser eliminado porque não apoia os direitos dos gays em Gaza. Ou, o Irã precisa de uma mudança de regime porque faz as mulheres cobrirem a cabeça. Então eles evocam uma espécie de temática feminista ali, como fachada para suas maquinações imperiais. E fazem isso o tempo todo no mundo islâmico. Essas pessoas não se importam com os direitos de ninguém no Irã ou no Oriente Médio.
É só que os falsos conservadores no Ocidente fazem exatamente a mesma coisa que seus adversários liberais sentimentais fizeram por anos. A OTAN costumava exibir anúncios nos Estados Unidos, em pontos de ônibus, com mulheres talibãs vestindo burcas azul claras, dizendo: OTAN, mantenha o progresso. Vamos recuperar os direitos dessas mulheres, então precisamos continuar bombardeando o Afeganistão. Eles exibiram esses anúncios em outdoors nos Estados Unidos, em lugares como Chicago. Nós documentamos isso em nosso site na época. E foi assim que venderam a guerra. Foi assim que Hillary Clinton a vendeu, foi assim que Obama a vendeu e assim que a direita também a vende. Exatamente a mesma coisa. Eles usam as mesmas ferramentas imperiais, estúpidas e baratas, frágeis, que seus equivalentes de esquerda, ou supostamente de esquerda, também usam. No fim das contas, ambos são empreendimentos neocoloniais. É como se na porta de um lado estivesse escrito direita e na outra esquerda. Ambos seguem políticas externas idênticas e usam exatamente as mesmas ferramentas para isso. Sim, exatamente. Muito obrigado, Patrick, por estar conosco hoje. Foi um grande prazer conversar com você. Igualmente. Obrigado, Nima. See you soon, Pat. Até logo, Patrick.